Quando Jesus esteve aqui, ele curou muitas pessoas. A Bíblia diz que ele fez tantas obras, tantos milagres, tantos sinais, que, se fossem escritos um por um, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se haveriam de escrever. Pense nisso por alguns instantes. O Filho de Deus caminhou entre nós, curando enfermos, devolvendo vista a cegos, abrindo os ouvidos dos surdos, fazendo paralíticos andarem, libertando oprimidos e até ressuscitando mortos. Mas apesar de todo esse poder, apesar de todos esses milagres extraordinários, o cerne do problema persistia. Porque o cerne do problema não era a dor, não era a doença, não era a cegueira, nem a surdez, nem a paralisia. O cerne do problema era a morte. Jesus sabia que todos aqueles que ele curava, ainda assim um dia morreriam. A cura física era real, era poderosa, era misericordiosa, mas era temporária. A morte continuaria rondando cada pessoa que pisasse nesta terra. Por isso, se o problema que você enfrenta hoje é alguma enfermidade, alguma dor, alguma perda, entenda esta verdade. Jesus é a cura, mas não apenas a cura temporária. A cura temporária ele pode operar na sua vida sim, através dos remédios, dos médicos, dos tratamentos, através de alívios que ele mesmo concede. Mas existe uma cura maior, mais profunda, mais alta do que qualquer tratamento humano. A cura definitiva, eterna, que só existe na vida que ele conquistou na cruz. Talvez você esteja pensando que o fim da vida é sempre um fim triste. Talvez você pense que, como em alguns filmes, o final sempre decepciona. Talvez você tenha concluído que, como perdeu tudo o que tinha, não existe mais razão para viver. Ou talvez você acredite que porque foi deixado, abandonado, rejeitado, traído, ou porque perdeu a sua família, sua história chegou ao fim. Mas lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo, tudo mesmo. Todos os bens, todos os filhos, toda a sua saúde, toda a sua estabilidade. E ainda assim, permaneceu fiel. Ele não desistiu de Deus, porque Jó sabia que a existência humana está marcada pela maldição do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida presente passa, a dor presente passa, a doença passa, a injustiça passa, a perda passa, mas a vida eterna é real. Não é mito, não é imaginação, não é fantasia de uma fonte da juventude. Não é um conto sobre uma cidade oculta chamada Shangri-La. É vida eterna verdadeira, fundamentada na ressurreição de Cristo, selada pelo Espírito Santo, prometida pelo Deus que não mente. E quem é que gosta da morte? Ninguém, nem Jesus. A Bíblia não diz que Jesus teve alegria em morrer. Ao contrário, ele suou sangue no Getsêmani. Ele sofreu, ele temeu, ele se entristeceu profundamente. Mas ele foi até o fim porque viu você. Ele viu a mim. Ele viu cada alma que seria resgatada. Ele se entregou porque era a única solução para derrotar o nosso maior inimigo, a morte. A Bíblia diz que a morte será o último inimigo a ser destruído. Ela ainda não foi destruída. Por isso ainda enfrentamos perdas, dores, funerais, despedidas. Mas ela será vencida para sempre. Então, se você está sofrendo por doenças, por perdas, por luto, por abandono, por dores que ninguém entende, pense bem. Pense em Cristo. Pense no que Ele fez. Pense no que Ele viu quando estava naquela cruz. Pense na vitória que Ele já assegurou para nós. Siga em frente, custe o que custar. Porque vale a pena ser fiel. Vale muito a pena ser fiel. E um dia, como está escrito, você poderá dizer: ó morte, onde está a tua vitória? O fim da vida não é a morte. O fim da vida é Cristo. E Cristo
é vida eterna. É muito bom e absolutamente necessário que conheçamos em quem confiamos. Antes de qualquer passo rumo à superação, é preciso firmar os olhos naquele que é o fundamento da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro prometido desde antes da fundação do mundo, aquele que veio ao mundo para aniquilar as obras do pecado, desfazer a escravidão que nos aprisionava e nos devolver a vida para a qual fomos criados. Muito se fala do Cordeiro morto antes da fundação do mundo, e isso é verdade. Mas pouco se fala que a graça também nos foi concedida antes da fundação do mundo. A graça não nasceu em resposta ao pecado. Ela já existia, ela já estava determinada. Deus nunca foi pego de surpresa. Ele não improvisa, ele não reage, ele é. O mistério da liberdade está na escolha. Satanás escolheu desobedecer. Os anjos que o seguiram escolheram o mal. E nós, seres humanos, também vivemos sob o peso e a realidade das escolhas. Mas Deus já sabia qual seria o efeito da sua palavra sobre aqueles que ele salvaria. E por isso Jesus veio. Não para salvar todos indistintamente, mas para resgatar aqueles a quem Deus quis ter misericórdia. Não por merecimento, mas por graça. Não por obras, mas pela vontade soberana do Pai. Se hoje você tem fé, se seu coração é inclinado a Deus, se há em você uma saudade do céu que nunca viu, isso não vem de você, vem de Deus. E por isso louvamos ao Senhor. A manifestação do Filho, o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão nos gerou com a semente do pecado, com uma natureza caída que desconhece a santidade e resiste à vontade de Deus. Mas Jesus, prometido antes da fundação do mundo, veio para nos gerar de novo pela palavra e pelo Espírito. Ele foi um de nós. Assumiu carne, assumiu limitações, assumiu a forma de servo. Mesmo sendo Deus, não quis ser mais do que Deus, como Satanás quis. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ele escolheu obedecer. E com sua conduta perfeita, venceu todo o principado e potestade. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Foi sujeito às paixões humanas, mas não caiu. Foi afrontado, mas permaneceu fiel. E porque foi fiel até o fim, ele se tornou o nosso substituto perfeito, aquele em quem podemos confiar completamente. O mistério do sangue, a vitória sobre o pecado. A Bíblia declara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de animais era apenas sombra, mas o sangue do Filho de Deus é real, eterno, eficaz e perfeito. Jesus, inocente, foi condenado pela lei. E quando o martelo da lei caiu sobre ele, aquele que não tinha pecado, a própria lei se quebrou. Ele anulou o escrito de dívida que pesava contra nós, porque cumpriu toda a lei e morreu sem culpa. Quando o autor da vida entregou o Espírito, o universo sentiu. A terra tremeu, o sol escureceu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, pela mão do próprio Deus. Ali, naquele instante, Jesus pacificou a criação com o Criador. Ele aniquilou o poder do pecado e rasgou a separação que havia entre Deus e os homens. Por isso, nele, somos mais do que vencedores. A morte não pôde contê-lo. Como poderia? A vida eterna não pode ser sufocada pelo túmulo. Jesus ressuscitou e, diante dos olhos de Deus, passou como sacrifício perfeito. O Pai aceitou a sua oferta, e ele se tornou as primícias dentre os mortos. Por isso recebeu o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. O conflito interno. A luta do pecado contra a alma. Muitos desistem de viver porque se entregam ao pecado e acham que o problema está neles mesmos. A Bíblia diz que o homem é escravo do pecado. E quando alguém escolhe o pecado e é avisado de que aquilo o destruirá, nasce um conflito interno profundo. Mas você precisa entender: Deus não te escolheu porque você é perfeito.
A pureza que Deus vê em você vem de Jesus Cristo. Deus vê Cristo em nós. Nós fomos gerados nele. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Não é reencarnação. Reencarnação não existe. É nascer da água, arrependimento, batismo, e nascer do Espírito, ser selado pelo Espírito Santo. No céu haverá o batismo com fogo, quando todas as obras serão provadas. O fogo que virá com o Senhor no dia da sua vinda será instantâneo. Aqueles que são do pecado serão aniquilados. Aqueles que são de Deus serão transformados e arrebatados. Da mão do diabo, Deus livra. Da mão de Deus, ninguém livra. A escolha: vida ou morte, luz ou trevas. Se você vive hoje um conflito porque entregou a sua vida ao pecado, ainda há tempo. Arrependa-se. Volte-se para Deus. Mude de vida. Mas, se você escolher permanecer no pecado, então a escolha é sua. E a consequência também. Todo aquele que deseja viver para Deus precisa purificar-se todos os dias. Essa é a vida do fiel. A palavra diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. A escolha é sua. E a recompensa é eterna. O juízo virá conforme as obras. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena seguir. Vale a pena resistir. Porque a vitória já foi conquistada por Ele. E Ele a concede gratuitamente a quem o busca de coração. Glória a Deus. Amém. Há momentos na vida em que a alma parece despedaçar dentro de nós. A depressão rouba as cores. A ansiedade acelera o coração. E a baixa autoestima tenta nos convencer de que não temos valor algum. Mas a verdade eterna, é que você tem um valor tão grande, tão profundo, tão incomparável, que nem o céu foi considerado caro demais para te resgatar. A Bíblia declara que não foi com coisas corruptíveis que Deus nos comprou, nem prata, nem ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Isso significa que o seu valor não está no que você faz, nem no que você sente, nem no que as pessoas dizem. Seu valor está no preço que foi pago por você. E esse preço foi o sangue do Filho de Deus. Quando você entende isso, quando essa verdade desce para o coração, algo começa a mudar dentro de você. Porque quem tem esse valor não pode ser destruído por sentimentos passageiros. Quem tem esse valor não pode ser vencido por pensamentos sombrios. Quem tem esse valor não nasceu para viver caído. Mas como vencer a dor agora? Como superar a escuridão que insiste em voltar? Onde encontrar força quando o corpo, a alma e a mente parecem cansados demais? A resposta está em um princípio simples, mas poderoso. O segredo da superação é ter um alvo maior que qualquer sofrimento. A depressão fala do presente. A ansiedade fala do futuro. A baixa autoestima fala do passado. Mas Cristo fala da eternidade. A Bíblia nos orienta a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, Hebreus 12, 2. Jesus venceu porque tinha um alvo. A Escritura diz que ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Ele olhava para o que viria. Ele sabia a recompensa. Ele sabia a glória que o esperava. E é assim que o cristão vence. Você não vence a depressão negando a dor. Você vence olhando para além dela. Você não vence a ansiedade tentando controlar tudo. Você vence entregando o controle àquele que já governa tudo. Você não vence a baixa autoestima acreditando mais em si mesmo. Você vence acreditando no valor que Deus te deu. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente e afirmou: porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Essa é a chave. Essa é a essência. Esse é o centro da superação cristã. Fixar os olhos na glória futura e não no sofrimento presente. Como cristão, você tem um destino eterno. Uma vida que nunca será tirada.
Uma alegria que nunca vai se apagar. Uma existência sem medo, sem dor, sem ansiedade, sem lágrimas. A Bíblia diz que lá não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E se você sabe de verdade que esse é o seu destino, então nada neste mundo tem força para te destruir. Jesus não é mais que religião, mais que fé cultural, mais que tradição. Ele está acima de tudo isso. Ele não foi um líder religioso, ele não foi um filósofo, ele não foi mais um profeta. Ele morreu e ressuscitou. E a ressurreição é a prova absoluta de que ele é verdadeiro. E mais, ele prometeu voltar. Mas enquanto isso não acontece, ele não nos deixou sozinhos. Ele disse: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." E cumpriu a sua palavra. O Pai enviou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que cura, fortalece, corrige, consola e guia. E por isso, e somente por isso, a superação é possível. Se existe um capítulo essencial para quem deseja vencer a depressão, a ansiedade e a baixa autoestima, este é o capítulo. Porque não existe superação verdadeira sem relacionamento, e não existe cura profunda sem a presença do Consolador. Jesus sabia que a caminhada neste mundo seria pesada demais para suportarmos sozinhos. Ele sabia do medo, da dor, das perdas, das angústias. Por isso ele fez uma promessa que ecoa até hoje dentro de cada coração que crê. "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco." Para sempre. Não por um momento, não somente quando você está forte, mas para sempre. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um símbolo. Ele é uma pessoa, divina, sensível, presente. Aquele que Jesus enviou para habitar dentro de você, para ser a voz que te guia, a mão que te levanta, o abraço que te acolhe quando ninguém mais entende sua dor. E é aqui que começa a superação diária. 1. O Espírito Santo não veio para te cobrar, ele veio para te curar. Quem sofre com dor emocional costuma ter a impressão de que Deus está sempre cobrando mais do que a pessoa pode dar. Mas isso não vem de Deus. O Consolador não veio para te esmagar com expectativas inalcançáveis. Ele veio para te restaurar. E restauração exige tempo, cuidado e paciência divina. A Bíblia diz: "O Espírito ajuda em nossas fraquezas." Ele não rejeita você por estar fraco. Ele ajuda justamente porque você está fraco. A depressão não te faz menos amado. A ansiedade não te faz menos precioso. A baixa autoestima não apaga o valor que Deus colocou em você. O Espírito Santo conhece cada parte da sua alma ferida. Ele vê onde ninguém vê. E ele toca onde nenhum psicólogo, nenhum médico, nenhum amigo consegue tocar. 2. Ouvir a voz do Consolador transforma o caos interior. A mente depressiva fala muito. A mente ansiosa fala demais. A alma ferida fala alto. Mas existe uma voz acima de todas elas, a voz doce, paciente e firme do Espírito Santo. Não é uma voz que grita, não é uma voz que acusa, não é uma voz de pressa. A Bíblia diz: "Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Guiar não é empurrar. Guiar não é obrigar. Guiar é caminhar ao lado, mostrando o próximo passo, um de cada vez. O mundo te tenta apressar, mas o Consolador te ensina o ritmo da cura. O mundo exige perfeição, mas o Consolador te ensina a leveza da graça. O mundo coloca rótulos, mas o Consolador te chama pelo nome. Quando você começa a ouvir essa voz, a tempestade interior perde força. Não porque ela some imediatamente, mas porque você não está mais sozinho dentro dela. 3. Caminhar com o Espírito Santo é aprender a respirar de novo. Existem dias em que a alma parece apertada, dias em que o peito parece pequeno demais para tanta dor, dias em que a vida pesa mais do que deveria. O Consolador sabe disso, e ele age como aquele que devolve o fôlego. O Espírito Santo é chamado nas Escrituras de o sopro de Deus. É ele quem enche o que está vazio, é ele quem revive o que está morto, é ele quem reorganiza o que está em caos. Você não precisa fingir força diante dele.
O Espírito Santo não cura máscaras, ele cura a verdade. E quando você derrama sua dor diante dele, ele devolve a você aquilo que a vida tentou tirar. 4. Como fortalecer esse relacionamento? Aqui começa a parte prática da superação. Pare alguns minutos por dia e fale com ele como quem fala com um amigo. Sem formalidade, sem palavras difíceis, sem orações decoradas. Fale a verdade, fale o que dói, fale o que confunde, fale o que enlouquece o coração. Ele não se choca com sua dor, ele não se ofende com sua fraqueza, ele não recua diante da sua angústia. Peça para ele te ensinar a perceber sua presença. O Espírito Santo não está longe, ele está dentro. Ele não precisa vir, ele já está. Você só precisa aprender a notar. Leia a palavra com ele. A Bíblia sem o Espírito é letra. Com o Espírito, vira remédio. A depressão enfraquece, a palavra fortalece. O Espírito Santo junta as duas coisas e produz cura. Não esconda suas quedas. A vergonha nos afasta, a graça nos aproxima. O Espírito Santo não abandona quem cai. Ele levanta quem pede ajuda. A Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E acima de tudo, aceite os processos. A cura emocional não é um evento, é um caminho. E o caminho se percorre com o Consolador, não com pressa, mas com constância. A superação acontece passo a passo, mas você nunca dá um passo sozinho. Sabe por quê? Porque o Consolador está dentro de você, e ele nunca perde, nunca desiste, nunca te entrega ao desânimo, nunca abandona quem ele carrega. O Espírito Santo é o maior aliado que você poderia ter na superação. E conforme você se aproxima dele, algo extraordinário começa a acontecer. Você volta a respirar, você volta a acreditar, você volta a esperar, e aos poucos, você volta a viver. Há um segredo espiritual que sustenta toda a superação verdadeira. Um segredo antigo, revelado nas palavras de Jesus e confirmado pela experiência dos santos ao longo dos séculos. Um segredo que o mundo rejeita, mas que todo cristão precisa compreender se quiser vencer a si mesmo. Para viver, é preciso morrer. Para vencer, é preciso negar-se. Para encontrar paz, é preciso crucificar a própria carne. A Bíblia ensina isso com clareza. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Este é o princípio. Quando morremos para o mundo, começamos a viver para Deus. E somente quem vive para Deus encontra a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. 1. A razão da dor interior. A carne luta contra o espírito. A raiz da ansiedade extrema, das crises de identidade, da baixa autoestima e das batalhas internas não está apenas nos sentimentos, mas na natureza humana caída. A carne nos puxa para baixo. O espírito nos chama para cima. E existe uma guerra dentro de nós. Por isso, o cristão precisa aprender a mortificar aquilo que o conduz para longe de Deus. Mas como? Não com força própria, não com filosofia humana, não com técnicas psicológicas. A vitória está no caminho antigo e santo: jejum, oração, humildade, caridade, autoexame, confissão diária. Essas práticas não servem para impressionar Deus. Elas servem para quebrar a força da carne, calar o orgulho, destruir a vaidade e abrir espaço para que o Espírito Santo reine dentro de nós. Quem jejua não alimenta a carne. Quem ora não alimenta o ego. Quem confessa não vive de máscaras. Quem faz caridade aprende a olhar para os outros como superiores a si mesmo. Esse é o caminho da cura emocional. Esse é o caminho da superação verdadeira. Esse é o caminho da vitória espiritual. 2. O segredo da vitória sobre a ansiedade? Fé. A ansiedade nasce da incerteza. A fé nasce da confiança. A ansiedade grita: e se tudo der errado? A fé responde: se der errado para mim,
Jesus venceu por mim. A ansiedade diz: eu não consigo. A fé diz: o Senhor me ajuda nas minhas fraquezas. Romanos 8, 26. Quando a alma está fraca, Jesus sustenta. Quando o coração está afundando, Jesus estende a mão. Quando tudo parece perdido, Jesus mostra que Ele é mais do que vencedor, mesmo em nós. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. 1 de João 4, 18. E a fé é a porta que nos introduz nesse amor. Por isso, todos os dias precisamos pedir: Senhor, aumente a minha fé. 3. Ser cristão é ser odiado pelo mundo e amado por Deus. O mundo jamais vai entender o cristão verdadeiro, porque o mundo ama o orgulho, o brilho, o luxo, a vaidade, a fama e a riqueza. Mas o cristão foi chamado para outro caminho. Jesus disse claramente: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou-me a mim. Cristo nunca prometeu fama, nunca prometeu facilidades, nunca prometeu prosperidade material como sinal de fé. Ele prometeu cruz. Ele prometeu ódio do mundo. Ele prometeu renúncia. Mas prometeu também a maior de todas as recompensas: a vida eterna. Ser cristão é ser pequeno. Ser cristão é ser simples. Ser cristão é considerar todos superiores a si mesmo. Foi exatamente isso que Jesus ensinou. Quem quiser ser o maior, seja como o menor. Lucas 22, 26. A inversão divina. Os últimos serão os primeiros. Os pequenos serão grandes. Os humildes serão exaltados. João Batista, o maior nascido de mulher, ainda assim é menor que o menor no reino dos céus. Essa é a matemática de Deus. O exemplo de Cristo. Humildade até o fim. Jesus não nasceu em palácio, não cresceu em conforto, não viveu cercado de luxo. Ele nasceu numa manjedoura, lugar de animais. Ele viveu como servo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele se entregou sem resistir. E ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Aqui está o segredo da vida feliz. Imitar Jesus, seguir seus passos, desejar sua humildade, buscar sua mansidão. Quanto mais você se parece com Ele, menos o mundo consegue te ferir. Quanto mais você se esvazia, mais Deus te enche. Quanto mais você renuncia, mais força espiritual recebe. 5. A mentira da mídia e a verdade do Evangelho. Vivemos em uma geração que idolatra a aparência, o luxo, a vaidade, a fama e a riqueza. E muitos desistem da própria vida porque acreditam que não têm o que os outros têm. Mas essa é uma mentira mortal. Jesus não chamou ninguém para viver de luxo, não chamou ninguém para ostentar, não convidou ninguém para construir impérios neste mundo. Ele nos chamou para a simplicidade, para a vida real, para o caminho estreito. O mundo oferece fantasia. Jesus oferece verdade. E a verdade liberta. Depois de saber o que é o verdadeiro cristianismo, surge uma pergunta inevitável: quantos realmente vão querer seguir Jesus de verdade? Porque o evangelho pregado por Cristo não é um convite ao conforto, ao luxo ou à fama. É um chamado profundo, transformador, muitas vezes doloroso. E foi exatamente assim desde o início. Quando Jesus começou a explicar aos discípulos qual deveria ser a conduta de quem deseja seguir a Deus, suas palavras pareceram duras demais, pesadas demais, difíceis demais para a natureza humana. Mas Jesus sempre falou a verdade, e ele sabia que ninguém conseguiria cumprir seus mandamentos sozinho. Por isso, deixou um princípio eterno. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aqui está a âncora da fé. Aqui está o lugar seguro onde a alma encontra descanso. Não é na nossa força que vencemos, é na força dele. 1. Todo o pecado pode ser perdoado, e isso é esperança para a alma.
Jesus disse que todo o pecado seria perdoado ao homem, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso significa que, se você caiu, pode levantar. Se desviou, pode voltar. Se errou, pode pedir perdão. Se fracassou, pode recomeçar. O Evangelho não é o Evangelho dos perfeitos, é o Evangelho dos que reconhecem sua necessidade diária de mudança. Por isso devemos confessar, abandonar, lutar, renunciar, tentar de novo e saber que Deus vê o coração sincero. 2. Todas as coisas cooperam, inclusive as que doem. A Bíblia garante: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, incluindo o que você sofreu, incluindo o que não compreendeu, incluindo o que te feriu profundamente. Para o cristão não existe acaso. Há propósito, há tratamento, há direção divina em cada passo. 3. Separar-se do mal é parte fundamental da vida cristã. A palavra manda: afastai-vos de toda a aparência do mal. Isso não é exagero, é proteção. O mundo é tenebroso, a maldade cresce, os perigos se multiplicam. Viver como cristão é ter discernimento, é evitar ambientes, pessoas, práticas e caminhos que alimentam a carne e enfraquecem o espírito. E quem nos alerta? Quem nos corrige? Quem nos guia? O Espírito Santo. Ele não grita, ele não força, ele fala dentro de nós. Aquela voz suave que alerta, corrige, mostra o certo, revela o perigo, incomoda quando estamos em caminhos errados. Muitos chamam de consciência, mas para o cristão, é ele, o Consolador, o penhor da promessa, aquele que veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 4. O Espírito Santo também fala em sonhos, preparando o caminho. Quantas vezes você viveu algo e pensou: eu já senti isso antes, eu já vi isso acontecer? Isso é o Espírito Santo. É ele te preparando em sonhos e percepções internas para aquilo que você enfrentará. É ele te treinando para tomar a decisão certa na hora certa. É ele te conduzindo. Os sonhos espirituais são avisos, sinais e confirmações. E muitos cristãos não percebem, mas ele está falando. 5. Fé até o fim, porque há uma coroa esperando. Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade é o que prova o amor, e ser fiel não é fácil. Ser fiel exige renúncia, exige coragem, exige colocar Jesus acima de tudo. Acima das denominações, acima das religiões, acima dos times, acima da política, acima da própria vida. Cristianismo não é um sistema humano. Cristianismo é Cristo, o centro, o eixo, o fundamento. Ser cristão é ser, como a própria palavra diz, um pequeno Cristo. 7. O mundo odeia o verdadeiro cristão. Jesus advertiu: se a mim me odiaram, a vós também odiarão. Até hoje, cristãos são mortos por causa da fé, e muitos ainda serão. Porque o evangelho verdadeiro confronta o pecado, e o mundo ama o pecado. O evangelho verdadeiro exalta a humildade, e o mundo exalta o orgulho. O evangelho verdadeiro prega renúncia, e o mundo prega egoísmo. Por isso as falsas igrejas oferecem o que o mundo ama: poder, prosperidade, fama, grandeza. Mas Jesus jamais ofereceu isso. Ele ofereceu cruz, ele ofereceu renúncia, ele ofereceu mansidão, ele ofereceu humildade. 7. O cristão vive para Deus, e nada neste mundo deve ocupar seu lugar. Tudo o que temos, filhos, pais, família, trabalho, saúde, sonhos, tudo pertence a Deus, e tudo precisa ser colocado no altar. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e isso é verdade. Mas ele também disse que no reino dele a alegria será tão grande que ninguém poderá tirar. E essa alegria já começou dentro de nós,
porque Ele nos deu o Espírito Santo, o selo da promessa, o penhor da nossa salvação. Por isso está escrito: aquele que é nascido de Deus não peca, e o maligno não o toca. Isso significa que o mal não tem poder final sobre você. O inimigo não pode te destruir. Deus habita em você. Ele cuida de você diariamente. Ele te corrige como um pai corrige o filho amado. Ele te molda, te trata, te aperfeiçoa. Devemos compreender isso profundamente. Deus está em nós. Deus está em nós. Deus está em nós. Ele habita, guia, corrige, transforma e guarda. E por isso pertencemos a Ele para sempre. Amém. Este é o capítulo da esperança. Não uma esperança frágil e insegura, construída em desejos humanos, mas a esperança sólida, eterna, imutável e gloriosa que Deus prometeu aos que creem. A alma humana adoece quando perde o sentido. A depressão se aprofunda quando não existe um amanhã. A ansiedade cresce quando não há futuro seguro. A baixa autoestima se instala quando a vida parece vazia. Mas tudo isso muda quando o cristão levanta os olhos e enxerga o que Deus prometeu. Uma eternidade com Cristo, um reino que não passa, uma alegria que ninguém pode tirar. Jesus disse aos discípulos: a vossa tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 16, 20 e 22. Ninguém. Nenhum trauma, nenhuma perda, nenhum diagnóstico, nenhuma lembrança do passado, nenhuma dor presente, nenhum medo do futuro. A alegria do reino de Cristo não pode ser arrancada, destruída ou diminuída. 1. Tudo o que vemos é temporário, mas o que esperamos é eterno. A vida presente é cheia de dores, conflitos, inseguranças e incertezas. Mas a Bíblia revela que tudo isso tem prazo de validade. O apóstolo Paulo declarou: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Leve, momentânea, tribulação. É assim que Deus define tudo o que enfrentamos aqui. E essa perspectiva muda tudo. Seu sofrimento não é eterno, sua dor não é eterna, suas crises não são eternas. Seus medos não são eternos. A glória, essa sim, é eterna. 2. A esperança da ressurreição cura o medo da morte. Uma das maiores raízes da ansiedade e do desespero humano é o medo da morte. Mas o cristianismo é a única fé na terra que enfrenta a morte de frente e vence. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse que ensinaria a ressurreição. Ele disse que ele é, e porque ele vive, nós viveremos também. O cristão não teme a morte porque sabe para onde vai. O mundo teme a morte porque não sabe para onde está indo. O cristão descansa porque conhece o destino. Para o cristão, morrer é chegar em casa. 3. O reino de Cristo será um lugar sem dor, sem lágrimas, sem noites. A Bíblia descreve o futuro dos que creem de forma sublime. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Apocalipse 21, 4. Imagine isso. Tente visualizar por um instante. Nenhuma lágrima, nenhuma dor emocional, nenhuma ansiedade, nenhum luto, nenhum medo, nenhuma ameaça, nenhum sofrimento. Nada que destruiu sua alma aqui existirá lá. O reino de Cristo não é uma esperança simbólica, é uma realidade literal, prometida pelo próprio Deus. 4. O Espírito Santo é o penhor, a garantia de que essa promessa é verdadeira. O apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de o selo da promessa e penhor da nossa herança. Isso significa, o Espírito Santo dentro de você é a garantia viva de que Deus está comprometido com o seu futuro eterno. Por isso está escrito: o maligno não pode tocar aquele que é nascido de Deus. 1 de João 5, 18. Você tem proteção espiritual, você tem selo divino, você tem garantia eterna. E essa garantia não pode ser revogada. 5. A
A eternidade com Cristo dá sentido às lutas do presente. O cristão vive em duas realidades, a dor presente e a glória futura. Mas é a glória futura que dá sentido à dor presente. Tudo que você enfrentou, tudo que te feriu, tudo que te abalou, tudo que te marcou, tudo isso será transformado em glória quando você cruzar a linha final. E essa certeza cura. Ela cura a depressão, ela cura a ansiedade, ela cura o medo, ela cura o desânimo, ela cura aquilo que ninguém vê. Porque ela revela que nada do que você viveu foi em vão. 6. Quando tudo isso passar. Quando este mundo finalmente se calar, quando o juízo se cumprir, quando o reino de Cristo se manifestar, quando você entrar pela porta da eternidade, você verá o rosto daquele que te amou desde o princípio. Você ouvirá a sua voz dizendo: "Vinde, bendito do meu Pai." Você sentirá uma alegria tão profunda que nenhuma tristeza humana pode apagar. Você será recebido no lar que sempre lhe pertenceu. O cristão vive com essa expectativa, essa esperança, esse alvo, e isso muda tudo. 7. Somos dele, e por isso venceremos. Porque Deus habita em nós, porque Ele nos corrige como Pai, porque Ele nos guarda como filhos, porque Ele nos guia pelo Espírito Santo, porque Ele nos selou para sempre. Pertencemos a Ele, e por isso venceremos. Jesus nos alertou sobre um tempo difícil que viria sobre o mundo. Um tempo marcado pela frieza, pela indiferença, pelo egoísmo crescente. Ele disse: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Em Mateus 24:12. Hoje basta olhar ao redor para perceber que estamos vivendo exatamente esse período. As pessoas se isolam em seus apartamentos, em suas rotinas, em suas telas. Famílias se desentendem. Parentes se odeiam. Muitos se tornaram incapazes de enxergar a dor do outro. Vivemos uma época em que cada um busca apenas o seu próprio interesse. Mas existe uma escolha. Nós podemos escolher o caminho da frieza ou podemos escolher viver com o coração aberto. 1. O segredo para se relacionar melhor com todos. A chave é simples, mas profunda. Olhe para todas as pessoas exatamente como você é. Uma pessoa mortal. Uma pessoa que sente dor. Uma pessoa que tem medos, sonhos, fraquezas, saudades e feridas. Alguém que está passando pela mesma experiência humana que você. Você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Diante de Deus, você não tem menos valor e não tem mais valor. Na cruz, todos estão no mesmo nível. Todos precisam da mesma graça. Todos carecem do mesmo perdão. A Bíblia diz que em Cristo essas barreiras caíram. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Gálatas 3:28. Jesus destruiu as diferenças que o mundo criou, desfez os paradigmas, anulou a ideia de superioridade. Em Cristo não existe raça superior, gênero superior, classe superior, cor superior. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Deus não faz acepção de pessoas, e nós também não devemos fazer. Deus não ama mais o rico do que o pobre. Deus não despreza quem não tem. Deus não exalta quem tem poder. Ele olha o coração. Ele vê a essência. Ele ama sem distinção. Quando entendemos isso, nosso modo de tratar os outros muda. Passamos a respeitar todos como iguais. Passamos a entender que ninguém tem prioridade sobre ninguém. Nem na fila do mercado, nem na vida, nem diante de Deus. E quando essa visão entra no coração, nossas relações se transformam. 3. Quando a tristeza vier, mova-se, não se isole. Se algum dia você estiver triste, deprimido, desanimado, sem força,
Não se entregue ao isolamento. Coloque uma canção. Louve, ore, cante, busque a presença de Deus. A adoração abre caminhos na alma que o desespero tenta fechar. E mais, saia de casa. Vá à praia, vá a um parque, olhe para o céu, veja o mar, veja as árvores, respire o ar, sinta o vento. Isso renova o espírito. Ou faça algo por alguém. Ajude um necessitado, doe um alimento, visite alguém que precisa de companhia. O amor cura quem dá, não apenas quem recebe. E se os seus problemas chegarem a um nível que você não consegue mais controlar, busque ajuda. Ajuda médica, ajuda profissional. Deus deu os médicos como instrumentos de cuidado. Não é falta de fé procurar tratamento. É sabedoria, é responsabilidade, é amor próprio. 4. Todos somos mortais, e é assim que devemos nos enxergar. Somos mortais, e por isso devemos olhar uns para os outros como iguais. Sem orgulho, sem arrogância, sem achar que somos mais importantes, mais valiosos, mais dignos. Quando entendemos que todos temos a mesma jornada, a vida, a morte e o juízo, aprendemos a respeitar com humildade. E essa postura transforma relações. O ambiente muda quando alguém chega com humildade, não com prepotência. E 5. Se os outros não te compreenderem, não sofra. Você pode se esforçar para ser humilde e tratar todos bem, mas nem todos vão reconhecer isso. E tudo bem. Se alguém não entender sua intenção, se alguém te tratar mal, se alguém não corresponder ao seu respeito, não sofra por causa disso. Olhe para Cristo. Ele continuará olhando para você com amor, graça e perdão. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso foco. Quando estiver triste, lembre-se dele na cruz, sofrendo, sangrando, abandonado, zombado, mas indo até o fim por amor a você. Ele não desistiu, ele não voltou atrás, ele não cedeu ao desânimo. E por causa disso, todo sofrimento humano tem limite, tem prazo, tem fim. E quando esse fim chegar, a promessa se cumprirá. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Em Apocalipse 21:4. Você não foi criado para morrer chorando. Você foi criado para viver eternamente com Cristo. E essa verdade precisa ser a sua força diária. Chegamos ao fim desta primeira parte. Uma jornada pela alma, pela fé e pelos caminhos da superação. Até aqui, você ouviu verdades que não pertencem a este mundo, porque a força do cristão não nasce do esforço humano, mas da graça divina. Agora, vamos olhar para tudo que aprendemos e unir cada peça, como quem fecha um livro e sente o peso santo de uma revelação. A grande síntese da superação cristã é simples, profunda e eterna. Superar é olhar para Cristo, caminhar com o Espírito e viver com o coração voltado para a eternidade. 1. A superação começa quando você entende o seu valor em Cristo. Você não vale pelo que sente. Você não vale pelo que conquistou. Você não vale pelo que os outros pensam. Você vale pelo preço que foi pago por você. O sangue do Filho de Deus. 1 de Pedro 1, 18 e 19. É nesse valor eterno que a alma encontra o primeiro descanso. A depressão perde força quando você descobre que é amado. A ansiedade se cala quando você entende que é cuidado. A baixa autoestima se desfaz quando você percebe que é escolhido. 2. O alvo maior transforma tudo. O mundo diz que o foco deve estar na vida presente, mas a palavra nos ensina a olhar para além. Cristo atravessou a cruz porque tinha em vista a alegria que lhe estava proposta. O apóstolo Paulo suportou tudo porque os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura. E nós? Quando colocamos o nosso alvo em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a dor presente diminui, não porque desaparece,
mas porque é relativizada pela eternidade. Quem olha para a glória futura não se entrega ao desespero presente. 3. A superação acontece quando você caminha diariamente com o Espírito Santo. Ele é o Consolador, a voz que guia, a luz que ilumina, o sopro que sustenta, o fogo que purifica, a água que cura, a mão que te levanta. A vida cristã não é vivida na força humana. A vida cristã é vivida na dependência do Espírito Santo. Todas as grandes curas da alma acontecem quando ele age. Ele limpa pensamentos, renova emoções, consola o coração, sustenta a esperança e fortalece a fé. O Espírito Santo é o segredo da superação diária. 4. A vitória profunda exige renúncia e mortificação da carne. Nenhuma cura verdadeira acontece sem confronto. Nenhuma transformação verdadeira acontece sem cruz. Jesus ensinou: negue-se a si mesmo. A Bíblia declara: mortificai as obras da carne. É impossível ser cheio do Espírito com a alma cheia de si mesma. É impossível vencer a ansiedade alimentando o orgulho. É impossível curar a depressão vivendo de aparências. É impossível vencer o medo sem confiar. Por isso, a superação exige jejum, oração, humildade, caridade, confissão diária, autoexame, abandono da velha natureza. A carne enfraquece, o espírito fortalece. E aquele que semeia para o espírito colhe vida, paz e vitória. 5. A cura acontece quando você aprende a amar novamente. Vivemos tempos de frieza, de egoísmo, de isolamento, mas o cristão foi chamado para ser luz em meio à escuridão. O amor está se esfriando, mas não precisa esfriar em você. Quando você aprende a olhar para todos como iguais, como seres mortais, como pessoas que sofrem e precisam de Deus tanto quanto você, então seu coração se abre, e um coração aberto é terreno fértil para a cura. As maiores dores emocionais se dissolvem quando você se move em amor. 6. A superação se fortalece quando você procura ajuda espiritual e humana. Você não foi criado para lutar sozinho. Há momentos de oração, de louvor, de busca, de intimidade com Deus, mas também há momentos de buscar ajuda médica, profissional, emocional. A fé não exclui a ciência. A fé honra a sabedoria que Deus deu aos médicos. A humildade de pedir ajuda é parte da superação. 7. A esperança final é o fundamento de toda cura. O cristão não vive um dia de cada vez. Vive um dia rumo à eternidade. Você não foi criado para terminar aqui. Você foi criado para reinar com Cristo. Você foi criado para viver onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Onde Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 21, 4. Quando essa esperança entra no coração, ela cura tudo. Cura o medo, cura a tristeza, cura a desesperança, cura o vazio, cura a dor mais profunda. Porque quem sabe para onde vai, não teme o caminho. Conclusão. A grande verdade da superação. A superação não é evitar o sofrimento. É atravessar o sofrimento olhando para Cristo. A superação não é vencer na força própria. É vencer na força do Espírito Santo. A superação não é acumular vitórias neste mundo. É viver para a glória do mundo vindouro. A superação não é provar algo para alguém. É reconhecer que já somos amados e escolhidos. A superação não é ser perfeito. É permanecer fiel. A superação não é ser forte. É ser dependente de Deus. A superação é isso. Cristo é o motivo. O Espírito é o caminho. A eternidade é o destino. E quem caminha com esses 3 fundamentos jamais será destruído. Se Jesus é o seu mestre, então ouça o que ele disse.
Chegamos ao ponto mais elevado deste audiobook. Um lugar onde não falaremos apenas sobre Jesus. Falaremos com Ele, ouvindo suas palavras, sentindo seu coração e permitindo que seus ensinamentos moldem o nosso espírito. Porque se você deseja, de verdade, chamar Jesus de Mestre, então precisa seguir seus ensinamentos. E não existe ensino mais completo, mais elevado, mais profundo e mais santo do que o Sermão do Monte, o maior sermão que já ecoou neste mundo. Um sermão que não foi pregado em templos de mármore, mas na encosta de um monte. Um sermão sem microfone, sem púlpito, sem aplausos, mas que transformou o mundo. E agora, aqui, começa a sua jornada como discípulo. Respire um instante. Prepare o coração. E se você quiser, diga em voz baixa, com verdade: Jesus, Tu és o meu mestre. Se você disse isso, então abra seu espírito, porque agora você vai ouvir o que o mestre falou. A primeira palavra do Mestre. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a porta de entrada do reino. Não é a força, não é o mérito, não é a inteligência, não é o conhecimento, não é a moralidade. É a humildade de espírito. Ser humilde de espírito não significa ser fraco ou sem valor. Significa não ter apego às riquezas, ao prestígio, ao orgulho, ao poder. Significa olhar para o céu e dizer: eu dependo de ti. Eu não tenho nada. Eu preciso de ti. A pessoa humilde de espírito já não pertence a este mundo. Ela não constrói sua identidade nas coisas terrenas. Ela não constrói sua alegria no dinheiro, no sucesso, no aplauso. Ela tem outra cidadania. A Bíblia diz que o reino dos céus é deles, não será, já é. Eles vivem na terra, mas suas riquezas estão no céu. E essas riquezas não são carros, casas, heranças ou conquistas. São boas obras feitas em segredo. Aquelas obras que só Deus vê. Aquelas obras feitas sem querer aplauso, fama, recompensa. Aquelas obras feitas apenas para glorificar a Deus. Esse é o começo. Esse é o primeiro degrau. Essa é a primeira chave. Se você quer seguir Jesus, se quer viver a vida do reino, se quer chamá-lo de mestre, então comece aqui, na humildade de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que maravilha é essa promessa, e como ela fala com o nosso coração. Porque todos nós choramos. Todos nós carregamos feridas, todos nós temos lembranças que doem, todos nós temos noites difíceis, dias sombrios, fardos invisíveis. Jesus não disse que quem chora está perdido. Ele disse que quem chora é bem-aventurado, porque Deus prometeu consolo. E que consolo é esse? É o consolo divino. É o consolo que não vem de palavras humanas. É o consolo que não vem de remédios. É o consolo que não vem de explicações. É o consolo do Espírito Santo, o abraço invisível de Deus na alma. E Jesus sabe por que você chora, ainda que ninguém ao seu redor entenda, ainda que você não saiba explicar, ainda que o motivo do seu choro seja antigo ou tão profundo que você nunca contou a ninguém. Pode ser a falta de amor de quem vive ao seu lado. Pode ser a ausência de carinho que você nunca recebeu dos seus pais. Pode ser o abandono, a rejeição, a perda, a dor silenciosa. Deus conhece cada lágrima. E a Bíblia diz: ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Isso é consolo. Isso é promessa. Isso é amor eterno. O Sermão do Monte é a estrada estreita daqueles que querem seguir Jesus de verdade. E como mestre perfeito, Jesus não apenas ensina o caminho, ele o descreve em etapas, como degraus espirituais, cada um levando mais perto do coração de Deus. Depois de falar sobre a humildade de espírito e sobre o consolo prometido aos que choram,
Jesus continua revelando quem são os verdadeiros herdeiros do reino. Agora, vamos ouvir e compreender as próximas palavras do Mestre. 1. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui, Jesus não está falando desta terra que passa, mas da terra prometida, o novo céu e a nova terra. A herança eterna, o lar dos remidos, o destino final dos que andam com ele. Os mansos não são fracos, não são covardes, não são apáticos. Os mansos são aqueles que aprenderam com Jesus a serem manso e humilde de coração, lento para a ira, tardios em julgar e rápidos em perdoar. A mansidão não nasce do temperamento, nasce do Espírito Santo, e Jesus diz: eles herdarão a terra. Não esta terra que envelhece e se corrompe, mas a terra restaurada, a nova Jerusalém, onde não haverá morte, nem dor, nem lágrimas. Porque tudo que temos aqui fica, tudo se perde, tudo se dissolve, mas os mansos recebem aquilo que jamais poderá ser tirado. 2. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todos nós já sentimos as dores da injustiça. Todos nós já fomos afrontados, feridos, humilhados ou desprezados. Vivemos num mundo repleto de maldade, violência, desigualdade e crueldade. Mas Jesus nos confirma: se você tem fome de justiça, fome verdadeira, você será farto. Porque a justiça não está nas mãos dos homens, a justiça está nas mãos de Deus. Está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Por isso podemos lançar sobre ele toda a ansiedade, inclusive a ansiedade de querer justiça própria. Ele cuida de você. Ele conhece tudo que você passou. Ele conhece cada injustiça sofrida. E ele prometeu que nada ficará impune. No grande tribunal de Deus, todos os que praticaram o mal e não se arrependeram serão julgados, e você verá. Você estará lá. Você será testemunha. Você verá o juízo santo sendo aplicado com perfeição. E ninguém terá argumentos. Ninguém terá desculpas. Ninguém escapará. Porém, e aqui está a grande verdade do Evangelho, aqueles que se arrependeram em vida não entrarão em juízo. Porque está escrito: quem está em Cristo é nova criatura, passou da morte para a vida. Estes não serão julgados. Foram perdoados pelo sangue que cobre multidões de pecados. A porta ainda está aberta, a oportunidade ainda está sendo dada. Mas um dia o tribunal será instalado, e naquele dia todos serão julgados, pelo que disseram, pelo que fizeram e até pelo que pensaram. Por isso, quem tem fome e sede de justiça será farto, porque a justiça de Deus será vista, será plena, será final. 3. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui Jesus toca a ferida mais sensível da alma humana: a misericórdia. Porque todos nós sabemos perdoar até o momento em que somos feridos. Mas o cristão não vive pela lógica humana, vive pela lógica da cruz. Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou, porque ninguém é sem pecado. Toda pessoa que te feriu é capaz de errar, assim como você, assim como eu, assim como todos. Por isso a misericórdia é um ato de coragem, não de fraqueza. Há algum tempo um pai perdoou o assassino da própria filha em um tribunal. Um homem violento, endurecido, acostumado a matar. Mas quando ouviu aquele pai dizer: eu te perdoo, ele desabou, chorou, foi quebrantado. Porque misericórdia tem poder de quebrar correntes que a justiça humana não quebra. Não é fácil, não é natural, não é automático, mas é divino. E é assim que Deus nos trata, com misericórdia. Misericórdia ao nos perdoar, misericórdia ao nos restaurar, misericórdia ao nos esperar, misericórdia ao nos tratar, misericórdia ao nos amar. E Jesus garante:
Quem tem misericórdia, recebe misericórdia. 4. A realidade da vida presente e a esperança da vida futura. Vivemos num mundo caído, amaldiçoado pelo pecado. Por isso crianças morrem, inocentes sofrem, o mal avança, o justo chora. E para libertar o mundo dessa condenação, Jesus morreu. Ele entregou a própria vida para nos arrancar desse destino terrível que é a morte eterna. Então, firme-se nele, foque nele, caminhe nele. O caminho é estreito, mas leva à vida. O sofrimento passa, mas a glória permanece. A dor termina, mas a eternidade começa. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E você? Se permanecer fiel ao Mestre, viverá tudo isso. Os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. O Sermão do Monte continua subindo como degraus espirituais, conduzindo o discípulo à maturidade, à pureza e à coragem. Agora, o Mestre nos leva a lugares mais profundos da alma, o coração limpo, a paz interior e a fidelidade em meio à perseguição. 1. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Talvez alguém pense que limpos de coração signifique perfeitos, mas Jesus nunca pediu perfeição humana, ele chamou pecadores. Ele disse claramente: Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O Mestre veio para limpar, não para admirar quem se declara limpo. A palavra anuncia: Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. E o apóstolo João confirma: O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Limpos de coração não são os que nunca erraram, são os que foram lavados, os que se deixam purificar e os que voltam ao Senhor em arrependimento sincero. Ser limpo de coração é deixar Cristo lavar as manchas da alma, rejeitar a maldade como estilo de vida, romper com pensamentos impuros, evitar caminhos de trevas e buscar a luz. É difícil? Sim. O mundo é mau e os bons muitas vezes são enganados, mas isso não muda o chamado do Mestre. Ele nos manda ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. A pureza não é ingenuidade. A pureza é uma decisão espiritual diária de viver na luz, vigilante, equilibrado, firme e sábio. Os limpos de coração verão a Deus. Verão a Deus porque o amarão acima de tudo. Verão a Deus porque nada os prenderá às trevas. Verão a Deus porque suas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. 2. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é muito mais do que evitar brigas. É ter um espírito que carrega paz para onde vai. Você é um pacificador quando não cria contendas, não espalha fofocas, não semeia divisões, controla a ira, mantém a calma, busca o diálogo, ora antes de sair de casa, dirige com respeito e paciência, trata as pessoas com brandura, pede sabedoria ao Espírito Santo para cada situação. A paz começa dentro do coração, e quem ora rompe o mundo espiritual, porque tudo nasce primeiro no mundo espiritual. Por isso, Jesus ensinou a orar, sem cessar. Quando você busca a paz, promove a paz e guarda a paz, o próprio Deus te chama de meu filho, minha filha, porque Deus é o Deus da paz, e seus filhos carregam a marca da paz. 3. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui está a bem-aventurança mais profunda e mais difícil de aceitar. Jesus não prometeu aplausos, não prometeu reconhecimento, não prometeu a aceitação do mundo. Ele prometeu
perseguição. E por quê? Porque o mundo ama as trevas e o cristão vive na luz. Os que servem a ídolos, religiões humanas e forças espirituais malignas odeiam a justiça de Cristo. Porque não pertencem ao reino, porque seus nomes não estão escritos no livro da vida, porque servem, na verdade, a demônios disfarçados de divindades. Jesus explicou: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo os odeia. O ódio é real, a violência é real, a perseguição é real, e Cristo sabe disso. Mas ele acrescentou algo glorioso. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Perseguição injusta é sinal de que você está no caminho certo, é sinal de que você é de Deus, é sinal de que você carrega a justiça de Cristo. Mas observe, não é bendita a perseguição que vem por erros cometidos. Por isso, Jesus nos manda vigiar. É melhor sofrer injustamente do que ser culpado com razão. O fim de tudo isso? O reino dos céus. A herança dos mansos, a recompensa dos pacificadores, a glória dos perseguidos. Porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Senhor Deus Altíssimo, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo escreva estas palavras em nossos corações. Ensina-nos, Pai, a viver a tua palavra todos os dias. Ensina-nos a sermos mansos e humildes de coração, como foi o Senhor Jesus. Que possamos ser luz neste mundo de trevas, praticando a tua verdade e aplicando em nossas vidas tudo o que aprendemos aqui. Liberta-nos do mal. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros do passado. Limpa as nossas vidas, ó Deus. Repreendemos, em nome de Jesus, toda ação maligna contra nós. Declaramos a nossa liberdade espiritual no poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sangue que nos purifica de todo pecado. Guarda a nossa casa, guarda o nosso deitar e o nosso levantar. Ministra aos nossos corações através da tua palavra, até mesmo enquanto dormimos. Fala conosco, cuida de nós, Senhor. Abençoa as nossas famílias. Abençoa os nossos amigos. Abençoa todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Que possamos ser luz na vida delas, sendo exemplo, sendo paz, sendo amor. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Protege-nos de todo mal, até mesmo de nós mesmos, porque somos maus e pecadores. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Mas sabemos que um dia tudo isso vai acabar, e esta carne não terá mais domínio sobre nós. Dá-nos força para mortificar as obras da carne. Dá-nos força para obedecer ao teu chamado, não para que sejamos grandes, mas para que sejamos cada dia menores, mais humildes, mais dependentes de ti. Ensina-nos o que tem valor real, e sabemos que não são as coisas deste mundo, não são as riquezas passageiras. Enche o nosso coração da tua paz, do teu amor, da tua sabedoria e da tua presença. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.